Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui na Escola EPA. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui, que é o livro O Ego é Seu Inimigo, um livro do Ryan Holiday, um livro muito bom, com toda certeza está aí no meu top 3 de livros que eu li esse ano. E ele é um livro escrito para desenvolvimento pessoal, mas para mim é inevitável não levar isso para o trade, não levar isso para a minha profissão, até porque a gente sabe que de 50% a 60% das operações que a gente faz, o que mais a gente precisa controlar e trabalhar ali é a parte emocional, que vai estar intrinsecamente ligado com parte de comportamento e como você consegue lidar com as situações. E geralmente as situações que a gente precisa lidar com o mercado financeiro é com a questão do ego. Então, o livro traz bastante ensinamento referente de pessoas que foram referência de conseguir trabalhar muito bem essa questão do ego. Tanto pessoas que ascenderam e por ascender em algo, por prosperar em algo, tiveram o ego como seu maior inimigo e o principal fator da queda desse tipo de pessoas. Ele vai falar no livro aqui de Napoleão, por exemplo, na França, que a sua autoconfiança foi o que levou ele a conquistar tanta coisa, mas foi o ego dele também que fez ele terminar separado, perdeu a esposa e, enfim, teve o ego como seu maior inimigo. E eu pretendo, durante esse vídeo, a gente trazer alguns ensinamentos que eu julgo interessante para a gente estar conversando sobre e sempre linkando eles com o mercado financeiro, com o day trade especificamente, né? A primeira coisa que me chamou bastante atenção, e talvez eu tenha desvirtuado um pouco, tirado de contexto, mas o ensinamento para mim foi muito importante, que é os grandes homens quase sempre se mostram tão dispostos a obedecer quanto mais tarde provam-se aptos para comandar. O que eu entendi aqui? Que a gente precisa ser servo da disciplina. O trader precisa ser, durante um bom tempo, longos anos, servo da disciplina. Para somente aí, depois do tempo, começar a comandar a situação. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendi? Qual foi a minha interpretação aqui? Foi que você precisa seguir um conjunto de regras durante bastante tempo. Seguindo um conjunto de regras durante bastante tempo, somente assim você vai ganhar experiência ao longo do tempo, sendo servo da disciplina, para você se dar ao direito, em alguns momentos, entender que algo é uma oportunidade. Para você começar a entender, a interpretar o mercado e saber quando infringir determinadas regras do seu plano de trade. De quando você olhar assim, essa operação faz sentido eu executar dessa forma agora, por mais que saia um pouco do meu contexto operacional. Porque agora você ficou tanto tempo servindo a disciplina que você desenvolveu uma habilidade, você agora recebeu um totem ali aonde você pode comandar em algum momento. Não que você está deixando a disciplina de lado, não é isso que eu quero dizer, que você vai começar a deixar a disciplina de lado, mas você vai se permitir a mais coisas, porque agora você domina a disciplina, rapidamente você consegue voltar para ali. Então somente alguém que pode, eu executei esse trade e tirei um resultado muito substancial e é um trade que não está dentro do meu operacional, eu vi uma oportunidade e executei isso. Mas isso está fora do teu plano de trade, então está errado esse trade. Mas se durante um bom tempo você já mora bastante tempo debaixo dessa submissão da disciplina e desenvolveu esse caráter que consegue ser resiliente quando tem um dia de fúria ou quando sai do plano e volta rapidamente, isso te dá esse aval. Tu tem essa carta branca de poder dizer que não, naquele momento eu vi como uma oportunidade, eu realmente infringi a regra, mas isso não é um erro absoluto. Não é um erro que tem que ir como um erro para a planilha ou para o meu diário de trade. Por ser um servo obediente com bastante histórico dentro da disciplina, eu posso me permitir, em alguns momentos,
desviar um pouco disso, sempre com bastante coerência, sempre com bastante respeito ao seu operacional, mas algo que foi conquistado por conta de tanto tempo debaixo da disciplina. Então, olha só um pequeno trecho e conseguir desenvolver um raciocínio sobre isso e entender o quanto isso pode ser importante para o seu operacional, para a sua carreira como trader ao longo do tempo, né? Aqui nesse capítulo, que é Contenha-se, eu achei muito interessante também por conta do... Olha o que ele escreveu aqui. Reparei que aqueles que alcançaram os melhores resultados são aqueles que se subjugaram o corpo. São aqueles que nunca se exaltam ou perdem o autocontrole, mas são sempre calmos, contidos, pacientes e educados. Aí, o decorrer desse capítulo, do Contenha-se, ele vai falar a história do Jack Robinson. Deixa eu até pegar aqui, marca texto. Jack Robinson, que foi o primeiro negro a disputar a MLB, que é a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Numa época onde o negro ainda sentava no fundo do ônibus, onde existia separação de banheiros. Então, ele, durante muito tempo, ele teve que se conter porque ele entrava em campo, o técnico que contratou ele, que chamou ele para trabalhar com ele, falou isso para ele num restaurante de que ele vai precisar, naquele momento que ele estava fechando esse contrato, o próprio garçom estava sendo estúpido com ele, servindo ele ali, porque não era comum naquela época. E o técnico viu aquilo ali como uma forma de ele aprender realmente a começar a desenvolver isso. Porque ao longo do tempo da vida do Jack Robinson, ele em vários momentos teve episódios onde ele agrediu policiais, onde ele agrediu comandantes, muito por ver o racismo acontecendo ali, por sofrer o racismo, e ele reagia a isso. E quando ele entra para MLB, o técnico fala para ele que ele vai ter que passar por situações onde ele vai precisar conter a raiva. Que ele vai precisar, apesar de ele acreditar que ele está certo, e ele realmente estava certo ali, de que faria muito sentido a agressão ou responder à altura, ele deveria conter-se. Ele deveria, com a educação dele e com o trabalho, o resultado que ele ia demonstrar em campo, mostrar o quanto aquelas pessoas estavam erradas. Então, ao longo do tempo, ele foi... E o mais interessante é que a carreira inteira dele, ele não teve um episódio de agressão, não teve um episódio onde ele agrediu um juiz, agrediu um torcedor. Teve até um episódio que eles ficaram xingando ele, um técnico ficou xingando ele, que ele não queria estar ali, chamando ele de ofensas racistas, cometendo ofensas racistas ali com ele. E mesmo assim ele se manteve firme, seguindo o que ele estava sendo pago para fazer ali, que não era responder a isso, era simplesmente mostrar em campo o que ele era capaz de fazer. E depois de anos, aquele mesmo técnico pediu para tirar uma foto com ele, porque ele precisava se restabelecer com a torcida, se restabelecer com o clube, que ele estava para ser demitido, e o Robson tinha uma moral muito grande já dentro da MLB. Então isso me mostrou que, independentemente de a gente achar que está certo ou não dentro do mercado, a gente precisa sempre se colocar no nosso lugar. Que o mercado é muito maior do que a gente, ele vai tentar ao tempo todo tirar a gente do nosso centro, tirar a gente da razão, porque a partir do momento que ele colocar a raiva na gente operando ali, a partir do momento que um insulto de um stop ou uma movimentação onde você aqui não tem como perder, o mercado vai lá e te stop e depois vai no teu alvo, isso soa no ouvido do trader como um insulto do ativo que você está operando. Se toda vez que isso acontecer, você respirar fundo e seguir trabalhando, fazendo o que você tem que fazer ali, que é executar o seu plano, executar o que você precisa fazer, lá no final da carreira, em algum momento, o resultado vai convergir com a disciplina, com o hábito de seguir sempre fazendo o que você precisa fazer. E com base nisso, eu vejo que na vida de Robson, como isso convergiu em algum momento e demorou bastante para isso acontecer. Então, quando o mercado consegue implementar a raiva em ti em algum momento, por alguma movimentação de preço que aconteceu,
ele ganhou. O mercado ganhou. E o mercado ele meio que tem esse preconceito com pessoa física, ele tem esse... Na verdade o mercado ele não tem, né? Ele é aleatório, mas a gente cria esses cenários na nossa cabeça de que o mercado foi só ali buscar a nossa operação e depois fez a movimentação correta. Apesar de a gente saber que não, que as movimentações no curtíssimo prazo é aleatória, mas por criar esses cenários a gente geralmente cria esses sentimentos de que o mercado está nos punindo ou o mercado está nos agredindo de alguma forma ali financeiramente ou ferindo nosso ego, mostrando que estávamos errados ou que não, independentemente do se aquele padrão estava correto, se a sua leitura estava correta, o stop pode acontecer. E se isso te tirar da razão, se isso mexer com o seu emocional, aí você tá pego. Então, ter o Jack Robinson como um exemplo pra gente aqui dentro, de independentemente de quanto o mercado procure insultar a gente não vai sair do nosso plano de executar o que a gente está sendo pago para executar aqui dentro. Em outro ponto onde o ego atrapalha bastante a gente é quando a gente está em um dia de loss, abre o Instagram e tem alguém lá que você se julga por ter um ego inflado, melhor, ou como é que aquela pessoa fechou positivo e eu fechei negativo. Olha, ela teve o melhor dia, olha quantos pontos ela conseguiu extrair e eu aqui no negativo. Então a gente tem esse ego inflado de que se alguém fechou positivo e a gente fechou negativo, como pode isso acontecer? E a gente fica deixando ser influenciado pelas coisas externas, pelas redes sociais em si, de que há uma possibilidade de estar sempre certo, de estar sempre no lucro. Aí o livro traz uma frase de um financista que é o Bernard Burrock, que tinha uma frase que era: não tente comprar na baixa e vender na alta. Ninguém consegue fazer isso, exceto os mentirosos. Então, se você está olhando para uma pessoa e você só vê no Instagram dela, se você está acompanhando um influenciador, um criador de conteúdo, e você só vê lucro nas operações dele, de duas uma: ou ele é um gênio, que se ele fosse um gênio e ele está fazendo pouco dinheiro, ou se está fazendo 100 mil reais no trade, ele está rasgando dinheiro, porque ele poderia estar dentro de uma grande tesouraria, de um grande banco, fazendo milhões por dia. Então a probabilidade de ele não ser um gênio é muito maior. Então ou ele é um gênio ou ele é um mentiroso. Então, por via de regra, coloque na sua cabeça, por mais que há uma pequena possibilidade de ele não ser um mentiroso, mas por via de regra, considere como um mentiroso. E siga a sua vida entendendo que você vai fazer dentro daquilo que do seu capital, dentro do que você opera. Eu gosto muito da teoria do Buffett, que ele fala que a gente tem que se conter a nosso círculo de conhecimento, nosso círculo de domínio. Se alguma operação estava fora do teu círculo de domínio, de conhecimento, das tuas capacidades, não se preocupa com isso. E se está todo mundo aparecendo que está aproveitando todas as oportunidades que aparecem, não se preocupa. Uma só pessoa consegue fazer isso o tempo todo: o mentiroso. Então fique em paz nesse sentido, trabalhe o ego de que vai ter dias que você vai fechar negativo e outras pessoas vão fechar positivo, e tá tudo bem, mantenha-se no seu plano, no seu operacional. Para encerrar esse vídeo sobre esse livro, eu vou trazer a última frase, que é do Gottman, que o que importa para um homem ativo é fazer a coisa certa. Se a coisa certa acontece ou não, isso é algo que não deve incomodá-lo. Não existe frase mais estoica do que essa. Então, se você está fazendo a coisa certa, isso é o que realmente importa. O resultado não tem que estar na equação. Porque o resultado, principalmente para a gente que está aqui no mercado financeiro, que não domina o resultado em si. A gente não está aqui lendo o futuro, a gente está reagindo a padrões que a gente vê naquele momento. E aqueles padrões, eles têm probabilidade. Probabilidade não é certeza. Se tem 99,9% de chance de algo acontecer, ainda existe 1% de chance de aquilo não acontecer. Se não acontecer, é possível. Foi algo que aconteceu dentro de uma realidade possível. Então se preocupe em executar e fazer o bem e ser honesto consigo mesmo aqui na frente do mercado,
diante do gráfico, ser competente, ter, do nosso último vídeo, realmente um estudo profundo sobre ser profundo na sua técnica e execute aquilo que tem que ser executado. Faça o certo, independente do resultado, porque o resultado você não controla. Qual é a promessa? A promessa é que se você ficar executando isso por um determinado período de tempo, você vai ver naturalmente aí sim o resultado convergir. Até esse momento chegar, você precisa se preocupar em executar o que é certo. Ponto. O resultado não me importa. Ah, isso é fácil para te falar hoje, né, Douglas? Você vive do mercado financeiro. Não, dia de amanhã. O estado de consistência, ele pode mudar. Ele é um estado de consistência. Só que eu fiquei tanto tempo servindo a disciplina, tanto tempo debaixo disso, que eu consigo rapidamente voltar para dentro da disciplina e me colocar dentro dessa situação de ficar gerando estatística, de fazendo o que eu preciso fazer sem me preocupar com o resultado momentâneo. Só que engraçado que a partir do momento que eu começo a fazer isso, o resultado começa a aparecer. Mas não é uma certeza. Então não se preocupe, não se exalte, não se torne uma pessoa irritada com o mercado simplesmente porque aquilo que você esperava que fosse acontecer não aconteceu. Seja mais maduro, não seja infantil diante do mercado. Não negue a responsabilidade, não negue o fato de que todo trade que você executa, o próximo trade é 50-50. Não negue esse fato. O próximo trade é 50-50. Então, achar que algo deveria acontecer só porque você entrou nessa operação, tendo 50% de chance de dar errado ou certo, se irritar com isso, beira a imbecilidade. Desculpe, mas beira a imbecilidade. Até o próximo vídeo. Se você está vendo isso no YouTube, se inscreve nesse canal, vai ter mais vídeos sobre outros livros que eu estou lendo. Já estou na metade desse livro desse senhorzinho aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar de ensinamento dele. Tem mais livros lá atrás que eu pretendo ler e trazer aqui pra gente. Então se inscreve no canal, deixa o like, aciona o sininho aí para receber a notificação dos vídeos e até o próximo vídeo. Valeu!